Olá, meu nome é André Amaro e eu estou aqui perante essa câmera mais uma vez, decorando um texto de informações que eu coletei estudando para te passar de maneira melhor. Então, volta ou outra, eu vou ter que olhar para o texto e vai rolar uma transição no vídeo que eu pago um roteirista para fazer, porque eu não sei. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba que para aprender qualquer língua no planeta Terra, eu separo em 3 etapas que você precisa seguir para aprendê-las. A primeira etapa é a etapa de entrada, que dura de cerca de 2 até 12 meses, depende da língua. Se for aquelas línguas estranhas que começam de direita para esquerda, provavelmente elas vão levar o tempo máximo de 12 meses de entrada, que é você vai adquirir informação sobre aquela língua. Você vai adquirir informação boa e você vai aprender o que fazer com aquilo para chegar na etapa de número 2, a etapa de saída, que dura de 2 a 6 meses, para todas as línguas, tá? A etapa de saída é igual para todas as línguas. Tu vai explorar como é ter a informação e usá-la. E aí, a terceira etapa, não sei lá o que eu tô, qual palavra eu tô usando. A terceira parte é o refinamento da língua, que esse é eterno, vai ser para sempre, como qualquer coisa, como qualquer aprendizado, aprender uma língua também significa que é uma maestria que você vai evoluir conforme o tempo vai passando. Você aprende palavras novas na sua língua nativa todos os dias. Então, o refinamento é eterno. Mas se você seguir isso e quebrar alguma das mentiras que a gente vai falar agora, vai ficar tudo bem. Eu prometo. Confia em mim. Primeira mentira que tu precisa ser um gênio para aprender língua, que por algum motivo Deus precisa ter te abençoado mais do que as outras pessoas e você não consegue aprender de jeito nenhum. Só gênio consegue, tem que ter um dom. Eu já acreditei nisso durante um tempo, porque como eu sempre soube mais línguas do que a pessoa da média, eu me sentia muito superior por saber isso, eu era um gênio. Eu fui exposto há mais tempo a mais línguas, por isso eu aprendi mais. Então tu não precisa ser um gênio, tá? Uma prova disso que eu tenho é um vídeo de um rapaz que me irritava muito, na verdade, que ele sabia falar 14 línguas, tinha 17 anos e ele saía para as mercearias, acho que era em Nova York, onde ele morava, ele trocava ideia com a galera e eu olhava e falava, filho de um corno, ele é um gênio, ele é muito melhor do que, como assim? Ele é melhor do que eu, significa que eu não sou um gênio. E aí uma coisa que me chamou atenção durante o discurso do professor dele é que ele falou que durante a maioria do tempo que ele estava acordado, ele estava falando, estudando e praticando línguas. Ou seja, nada mais é do que um cara que realmente quer praticar muito qualquer coisa. Sei lá, talvez o Messi, o Cristiano Ronaldo, o LeBron James, Jeffrey Epstein, Dunk himself, qualquer um desses caras, eles colocaram muito tempo naquilo, ok? E eu citei gênios, mas talvez é isso que um gênio signifique. Uma pessoa que gosta do que faz e se empenha em fazer aquilo. Outra mentira, aprender é difícil e demora, porque todo mundo tem aquele amigo que mora lá, o tio Alucindo. O tio Alucindo mora em Boston, faz 9 anos, não fala uma palavra de inglês. E por que será que ele não fala uma palavra de inglês? Porque ele não está exposto nem o bastante, nem de maneira certa à língua, tá? Ele não tem as ferramentas corretas, ele não sabe como fazer para converter toda aquela exposição, que sim, de 9 anos para a língua. Não significa que é demorado. Se você souber usar e focar, você vai deslanchar muito mais do que uma pessoa que mora há muito tempo lá. E até pessoas que estudam línguas há muito tempo, em cursinhos e gastam rios de dinheiro, e depois apelam para que vão aprender em 12 semanas, fazendo técnicas de memorização ou algo do tipo. Nada mais é do que bom e velho estudo e, se usado com as ferramentas certas, vai otimizar de fato o seu tempo. Mas não tem pílula mágica. A terceira mentira, e eu adoro essa, que é ser usada bastante para vender curso. Você tem que aprender com uma criança, né? Com uma criança aprende, uma criança. É uma comparação injusta. Porque é claro que aquela vez que tu foi para Nova York e viu uma criancinha te corrigindo ou falando melhor que você falou, olha só, uma criança falando melhor que eu, meu Deus do céu. Mas primeiro que se você estuda 2 horas por semana
durante um ano, levando em consideração que você não fale a sua língua nativa em nenhum desses momentos, esteja constantemente durante essas 2 horas semanais aplicando a língua que está estudando, que seja o inglês para viajar, tu tem mais ou menos 400 horas no ano, enquanto aquela criança tem 15.000 horas. É uma comparação muito injusta se você colocar um adulto e uma criança para competir entre eles, para aprender com o mesmo número de horas. O adulto vai ganhar da criança 10 das 10 vezes. A gente sabe como aprender. Então é uma comparação injusta. Porém, eu já falei que você deve aprender como uma criança em um vídeo anterior. Eu acho bom deixar claro por quê. Uma criança tem 3 vantagens em cima de um adulto. Dos 6 aos 12 meses elas conseguem ouvir sons que facilitam a expressão de certas línguas. Elas têm outra coisa, elas são destemidas. Isso é uma coisa que a gente pode copiar delas, inclusive elas não estão nem aí se elas vão falar certo ou errado, elas pulam no meio das conversas até que algum adulto corrija elas. E é mais ou menos como você deve lidar. Você tem que chegar em uma conversa até que algum adulto venha te corrigir. Seu nenenzinho. Óbvio que é mentira. Até que alguém seja amigável bastante às pessoas, essas pessoas existem, ou simplesmente se ninguém te corrigir, as pessoas estão te entendendo, então... Fuck it, tá ligado? E por último, tem uma outra vantagem das crianças. A última vantagem das crianças é que elas têm muito mais tempo, certo? Enquanto elas podem passar talvez 5 horas do dia delas ouvindo desenhinhos muito lúdicos que estão, né, propriamente ensinando para ela palavra, vocabulário ali, ela tá conseguindo executar, ela faz isso da vida, é uma criança. Você provavelmente não tem o mesmo tempo que ela. Então você tem que usar bem aplicado, com as ferramentas corretas e, claro, tendo todos os outros requisitos necessários para aprender uma língua. Consistência, paciência, todo mundo sabe quais são essas coisas. Você juntar isso, quebrar essas crenças, aplicar as ferramentas corretas e ter o seu porquê bem claro, não tem como tu não aprender qualquer língua do planeta. E é importante eu ressaltar essa parada do porquê claro. Eu acredito, se tu tá aprendendo uma língua para ficar numa empresa que tu não gosta, que já quer sair para conseguir ganhar mais dinheiro, para depois conseguir conquistar o sonho da liberdade, talvez tu deva aprender a língua para conquistar o sonho da liberdade. Ter bem claro para que você quer fazer isso, porque senão você vai pegar asco da língua por outra coisa e vai acabar usando uma dessas desculpas e fortalecendo o mito para uma galera que não tem nada a ver com isso. Então, qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa vai aprender se você tiver a ferramenta certa e usar de maneira certa. É isso.